Lorival Santana. Lorival, boa noite. Como a Priscila bem falou, Trump acabou dizendo que o Irã vai fazer uma oferta para satisfazer as exigências dos Estados Unidos. O que isso quer dizer, Lorival? Boa noite. Bom, em primeiro lugar, segundo os iranianos, não haverá uma reunião direta entre iranianos e americanos. Eles pretendem conversar com as autoridades paquistanesas e transmitir para elas as posições do Irã. Na verdade, eu estou dizendo que vai transmitir as posições do Irã, mas com base no que o Trump está dizendo, porque os iranianos nem isso eles não dizem. Eles dizem apenas que estão indo se encontrar com as autoridades paquistanesas. Essa é a informação que vem do governo iraniano. Mas é natural que se eles estão indo agora e com o chanceler Araghchi, é que alguma coisa eles têm a dizer e aparentemente a iniciativa é deles, porque foram eles que primeiro se dirigiram para Islamabad. O Araghchi, o chanceler, foi hoje para Islamabad e a delegação americana só vai amanhã. Bem, o que está na mesa, né, o que está em discussão é o prazo em que o Irã ficaria sem enriquecer urânio. O Irã propôs 5 anos, o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, propôs 20 anos, mas o Trump tergiversa em relação a isso. Ele fala que não quer que o Irã volte a ter essa capacidade. Mas isso não é realista. O Irã considera isso uma questão de soberania e que não haveria acordo assim. Então, é provável que o Irã ofereça um tempo mais longo. A outra questão é o que acontecerá com os 441 quilos de urânio altamente enriquecido que o Irã tem. Os Estados Unidos, o Trump queria que isso fosse enviado para os Estados Unidos, o Irã diz que isso eles não aceitam. No acordo anterior com o Barack Obama, a maior parte do urânio, e foram quase 8 toneladas de urânio enriquecido, foram para a Rússia, né? E aí, dessa vez, a informação foi de que, na última rodada de conversas, o Irã ofereceu informalmente enviar esse urânio para o Paquistão, né? Então, essa é que está a discussão agora. Haveria a possibilidade de ir para o Cazaquistão também, que tem instalações ali para guardar esse urânio, tem essa capacidade também. Então, e aí existe a discussão sobre o Estreito de Hormuz. Esses são os dois temas que estão em discussão. E qual o peso, Lorival, desse gesto americano de enviar mais um porta-aviões, 80 jatos, mais de 5 mil homens a bordo, ali para o Oriente Médio, neste momento em que se tenta se engajar uma negociação? É parte da negociação, né, para negociar numa posição de mais força. Esse é um porta-aviões, realmente é um colosso, né, militar. Ele é o primeiro da classe Ford e essa classe Ford tem a característica de a decolagem ser feita por uma pista que é eletromagnética, né, uma catapulta eletromagnética, em vez das catapultas a vapor convencionais. Isso permite a ele fazer mais decolagens por dia, mais missões do que os da classe Nimitz, que são os que estão na região, que são o Abraham Lincoln e o George H.W. Bush, que também são porta-aviões espetaculares, mas comparados com o Gerald Ford, são menos avançados. Gerald Ford ele tem a capacidade de, então, fazer a decolagem dos F-35C, que são caças de quinta geração, que tem uma capacidade stealth muito grande, ou seja, a assinatura de radar deles é bem menor do que, por exemplo, a do F-18 Hornet, que é o que está nos outros porta-aviões que eu citei. E ele tem, então, o Abraham Lincoln, o Gerald Ford, uma capacidade de coordenar uma guerra aérea, guerra marítima também, né, tanto controlar o tráfego aéreo do Golfo, como também controlar as rotas marítimas, né, o fluxo dos navios, que é uma das questões importantes. Ele tem capacidade antiaérea, assim como os outros dois porta-aviões também, capacidade de disparar mísseis de cruzeiro, enfim, é uma aeronave, é uma embarcação muito potente. E essas catapultas eletromagnéticas significam menos desgaste para as aeronaves e também para a própria embarcação. Então, é um avanço muito importante para um porta-aviões.
Mas voltando à questão política, é isso, quer dizer, eles estão lá para não serem usados, para que o Irã apresente ao presidente Trump algo que seja palatável para o presidente, que precisa terminar logo essa crise por causa dos efeitos econômicos e políticos que está tendo, mas precisa ao mesmo tempo encontrar um desfecho, um acordo que seja, na visão dele, melhor do que aquele feito pelo Barack Obama em 2015, que ele rompeu em 2018, dando origem a toda essa crise que se arrasta desde então e levou a 2 guerras dos Estados Unidos com o Irã, ano passado e este ano. Quando a Priscila Asbeck nos fala que a popularidade de Trump está num nível baixíssimo, como quase nunca se viu na história americana, ou talvez eu esteja exagerando aqui, mas muito baixa, até para os padrões de Donald Trump no primeiro governo, pergunto qual é o peso disso neste momento de negociação, Lorival? Tem um peso importante, né, para o Trump, porque ele, não só pela questão da popularidade dele, que para ele é importante, mas também, sobretudo, para as eleições de novembro, né, para os dos republicanos. Agora já existem pesquisas que indicam que os democratas têm uma aprovação maior no campo da economia do que os republicanos. Fazia bastante tempo que isso não acontecia. A economia era o ponto forte dos republicanos, né? Então, com a crise de energia, com os preços se mantendo altos, e os Estados Unidos se lançando numa guerra de escolha contra as promessas de Trump, tudo isso realmente está reduzindo a popularidade do Trump e dos republicanos também. Então, o Trump precisa agir rápido, só que com essa cautela de não ser acusado de ter chegado a uma situação pior do que a de antes. E o risco disso é enorme, né, Márcio? Porque o Estreito de Hormuz nunca foi fechado e o Irã nunca teve 441 quilos de urânio enriquecido, altamente enriquecido, que ele enriqueceu a partir do rompimento do acordo por Trump em 2018. Antes, o Irã estava, sim, cumprindo o acordo que tinha feito com os Estados Unidos de enriquecer o urânio apenas a 3,67% para gerar energia elétrica. Muito obrigado, Lorival Santana.